Eu sou Daiane Esser, sou médica e sou a presidente do IMEF, o Instituto dos Médicos Formados no Exterior. E venho demonstrar a minha indignação perante a postura do Conselho Federal de Medicina através dos seus representantes contra os médicos formados no exterior. As entidades de classe médica estão em polvorosa com a possibilidade da nossa inserção no mercado de trabalho dentro do sistema público de saúde brasileiro. Estão disparando comentários mordazes de todo tipo contra a nossa competência, a nossa formação, as nossas habilidades. Porém, nós temos um diferencial. As universidades da América Latina, todas elas possuem um currículo, uma grade curricular, de acordo com a OPAS, que prima pela medicina preventiva e pela atenção básica. Na prática, isso significa que nós podemos trabalhar sem a necessidade de exames caros, sem a necessidade de estrutura sofisticada e equipamentos de última geração. Fazer atenção básica requer que o médico saia de dentro do consultório e vá de encontro à população, que saia da zona de conforto e vá em busca das reais necessidades que aquela comunidade precisa. Não faltam médicos no país. É o que as entidades de classe hoje, da classe médica, dizem. Só que pesquisando no próprio site do Conselho Federal de Medicina, um estudo de demografia médica de 2018, nós temos dados bem interessantes e falas do próprio Conselho. Segundo esse último estudo, feito em 2018, nós encontramos que municípios pequenos, com até 20 mil habitantes, são cerca de 3.802 cidades, que possuem apenas 0,4 médicos a cada 1.000 habitantes. Não chega a 1 médico a cada 1.000 habitantes. Nesse mesmo estudo, nós encontramos também que a distribuição dos médicos é desigual nas regiões norte e sul. E também dentro dos próprios estados. Por exemplo, nas capitais, nós temos até 4 vezes mais médicos que no interior. Manaus, que é a capital do Amazonas, concentra 93% dos médicos e o interior fica desguarnecido. Outra coisa que eu achei muito interessante é que de cada 10 médicos, 6 médicos têm pelo menos um título de especialidade. Então nós temos mais especialistas do que generalistas. E agora que vem a coisa interessante. Nós temos cerca de 381.506 títulos de especialistas e 282.298 especialistas. Então nós temos aproximadamente 100 mil profissionais com 2 títulos. O que isso quer dizer? Que a medicina brasileira, ela não é voltada para a atenção básica, ela é voltada para a atenção secundária. Ela é voltada para o curativismo. É uma herança que nós temos da época do curativismo. No site do Conselho ainda diz que o Brasil é um país de extremos, que existem cidades desprovidas de médico, tanto quanto regiões da África. Assumem que sim, nos rincões do Brasil faltam médicos. Então, vocês percebem que é aquilo que eu disse antes, que é uma mera questão de semântica, essa história de que não falta médicos, que eles distorcem as palavras da maneira que lhes é conveniente para parecer um discurso coerente. Mas ao se aprofundar um pouquinho nesse assunto, a gente percebe que é um argumento falacioso. Então, a título de conclusão, o Brasil falha na medicina preventiva, preferindo atuar só depois que o paciente se enferma, e às vezes ainda além, quando o quadro se agrava irreversivelmente. Aí, o sistema falha em todos os níveis. Não trata quando era algo corriqueiro, não acompanha a evolução, e quando as sequelas se instalam, o paciente é abandonado à própria sorte. É essa a medicina que nós temos hoje, a que nós temos visto hoje.
no sistema público de saúde. Então, eu peço que os colegas reflitam se é essa medicina que nós queremos deixar para os nossos familiares, para os nossos filhos, porque isso é o nosso legado. Aqueles médicos que hoje ficam na inércia estão perdendo uma oportunidade preciosa de plantar algo que vai fazer diferença no futuro, no impacto da saúde da população no geral, e não apenas visando o âmbito financeiro. E enquanto a gente vê as entidades de classe médica atuando, fazendo um lobby forte junto ao Congresso, junto ao Senado, junto ao presidente, nós médicos formados no exterior ficamos impedidos de trabalhar em prol da vida e de dar a nossa contribuição nesse momento tão difícil que o Brasil está passando, essa pandemia, onde ficou bem claro as carências, onde se expôs cristalinamente todas as deficiências que nós temos, tanto de pessoal quanto de material e equipamentos. A diferença se faz quando se investe em medicina preventiva. Só aí a gente vai evitar os altos gastos que nós temos com a pasta de saúde hoje em dia. A hora que nós destinarmos esse dinheiro para medicina preventiva, para atenção básica, para prevenção, aí nós vamos desafogar o setor secundário e terciário, principalmente o setor terciário, e vamos estar administrando de maneira inteligente esses fundos. Obrigada.